Nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, e o tema é Ana. Quando a gente fala de Ana, os irmãos sabem quem é, né? É uma das passagens mais extraordinárias que a gente tem na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é repleta de situações extraordinárias. Aliás, a Bíblia é um livro repleto de histórias de milagres, né? A Bíblia, ela é um livro, né? Não é uma coleção de livros repleto de histórias de milagres. Quem não acredita em milagres não pode acreditar na Bíblia, viu? Né? E não é milagre de coisa da ciência não, é milagre mesmo, coisa que a ciência não explica. Porque se a ciência explicar, deixa de ser milagre, não é isso? Então são coisas extraordinárias, tá? E no primeiro capítulo nós vamos ver um pouco da história, do início da história de Samuel, mas a figura central neste capítulo aí, do primeiro capítulo, é exatamente Ana. Eu pensei assim no tema, pensei assim, quem você é? Ana ou Penina, né? Mas aí achei que não ia dar muito certo não, porque quando a gente vai ver nessa história, Penina era uma pessoa que não trazia paz à outra, né? Então aí é muito duro a gente dizer assim, eu sou Penina, né? Eu não acredito que você seja Penina, né? E nós vamos ver aqui por essa história a respeito de Ana, também dessa figura, que às vezes nós nos encontramos com ela, né? E aí a gente vai fazendo aqui a leitura e vai trazendo alguma manifestação a respeito da leitura da palavra, tá certo? Será mais ou menos uma meditação assim expositiva do texto. E diz assim que havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim. Então ele era um efraimita, né, da tribo de Efraim, né? Efraim era irmão de Manassés, filhos os dois de José, né? Então era lá da raiz de José, então aí lá está Efraim, né? Então ele era um efraimita, certo? E o nome dele era chamado de Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Aqui a gente tem uma observação a fazer, que há tempos atrás, em algumas culturas, não na nossa, o homem ele poderia ter mais de uma esposa, caso uma não pudesse ter filho, né? E na cultura árabe, pode-se ter até 4 esposas, desde que o tratamento social seja igualitário, ou seja, para as 4 tem que ter tudo igual, nenhuma pode ser melhor do que a outra, tá? Mas não é isso que a Bíblia fala. No entanto, aqui havia uma cultura antes de Cristo, que a gente poderia então ter essa condição de ter mais de uma esposa. Por isso Elcana tinha 2 mulheres, porque uma tinha dado filhos, havia a importância de se ter filhos, né? E a outra não tinha filhos, era estéril. Esta era a razão, era uma motivação dentro do estabelecido pelo povo hebreu. Não era simplesmente ter mais uma esposa, tinha que ter uma justa razão, que seria o caso da manutenção do nome. Naquela época isso era muito importante, o nome da pessoa ser preservado de geração a geração, tá? Porque era princípio, era necessário, era origem, tá? E na origem muitas coisas aconteceram, lá de Adão e Eva, muitas coisas aconteceram que hoje se quebraria essa lei por causa da população que nós temos, de já está o homem estabelecido na terra de há muito tempo, certo? Então tinha essa situação. Mas aqui o texto, ele fala 2 coisas interessantes, né? Que a Penina, ela tinha filhos, Ana, porém, não tinha, tá? Mas a palavra de Deus diz também, a partir do verso 3, que todos os anos, esse homem
subia de sua cidade a Siló, tá? Para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então observe que havia um temor do Senhor naquela família. Elcana era um homem temente a Deus, era um homem justo, era um homem reto, era um homem que temia o Senhor. Ele subia todos os anos porque a adoração era distante, o local da adoração, tá? E do sacrifício, nem todos poderiam oferecer sacrifício. O sacrifício era estabelecido de acordo com a lei dos levitas, né? Então não era qualquer um que poderia oferecer sacrifício. E ali então eles iam para aquele lugar, e ali era a forma de externar, estender diante do Senhor a sua adoração, o seu sacrifício, certo? Se locomovia, então mostrava que ele era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem que ele se colocava para cumprir a vontade de Deus, e ele levava a sua família toda para estar diante dos sacerdotes sacrificando ao Senhor. Amém? Era assim que acontecia. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Hoje não, e a gente não consegue assim assimilar de uma forma mais precisa isso, porque estamos distante do tempo. Mas nesse tempo, nessa época da história anterior e até um pouco mais avante, uma mulher estéril era chamada de mulher seca, era uma mulher sem valor. A mulher não tinha valor, o valor da mulher nesse período era um valor em que era valorizado pelo fato de ela ter filhos, né? Dela conceber e gerar filhos. Era o valor que a mulher tinha, o único valor que a mulher tinha. E se a mulher era estéril, era seca, então essa mulher não tinha valor nenhum. E a gente sabe disso vendo várias situações. E várias situações, elas permearam a palavra de Deus, já lá em Abraão, né? Abraão, ele casa com a estéril, né? E assim por diante também nós vamos ver outras situações de Isaac também, não foi isso? Que casou com Rebeca, a Rebeca era estéril, e note que essa esterilidade era tido como uma mulher seca, era desvalorizada, era olhado com preconceito para aquela mulher. E Ana, ela, apesar de Elcana, como nós lemos no texto, diz que a amava, que a queria bem, tinha uma atenção especial por ela, mas ela se sentia arrasada, preconceituosa, ela se rebaixava, ela se sentia humilhada, porque ela se sentia seca, porque ela não conseguia dar filhos ao seu marido, tá? Então era essa a condição dela. A gente às vezes passa por situações, condições, que nós ficamos nos sentindo inferiorizados, né? Nós nos sentimos inferiorizados, às vezes no trabalho, na faculdade, na nossa vida, na nossa família. Às vezes família que tem mais de 3 pessoas, 3 filhos, a gente sente o filho mais deixado do lado, né? Talvez você tenha se sentido assim, um filho abandonado, o filho esquecido, não é? Mas aqui nós vemos essa situação em que Elcana, ele dava uma atenção maior para Ana. Versículo 6, porque o Senhor tinha deixado estéril, aí vem, né? Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, a rival, no caso, né? Penina, ela irritava continuamente Ana. Se Ana já se sentia humilhada, se Ana já se sentia inferiorizada, agora você imagina do lado de uma outra mulher com vários filhos, todo dia olhando para ela e dando uma gargalhada, né? Deboche, né? Fazendo gozações, expressões de... E principalmente por saber que o marido das duas
preferia a que era estéril. Aí é que ela espizinhava, né? Tá certo? Então note que aqui pela palavra de Deus, ele vai falar que aquela mulher, sua rival, provocava continuamente. E a palavra de Deus diz no versículo 7, que isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava, a provocava, e ela chorava e não comia. Olha só, era uma situação triste, né? Era uma situação. Você no trabalho, quando é perseguido por alguém, você quer deixar o emprego. Às vezes o emprego é até bom, mas quando você é perseguido, você quer deixar o emprego. Quando você está num lugar e você acha que alguém está querendo te humilhar, você quer sair daquele lugar, você se sente abatido, se sente abalado. Era exatamente o que estava acontecendo com Ana. Agora você multiplica por anos, dias, meses, anos e anos, e diz que ano após ano, quando ia para subir a casa do Senhor, então aí era que Penina chegava mesmo para Ana, para humilhá-la, porque ela ia com a família e Ana ia só. Então era uma coisa difícil, né? Uma situação difícil. Por isso Ana, ela ficou muito amargurada, ficou abalada, abatida, se sentindo derrotada, não é isso? Claro que sim. Mas não comia, certo? Mas no versículo 8 nós encontramos, então, Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele era um homem bom, porque naquela época, quando a mulher não dava filhos, o próprio marido a desprezava. O próprio marido, ele deixava de lado a mulher. E quando casava com outra, aí era que ela ficava mais de lado. No entanto, não é essa história que nós vemos nesse texto. Nós vemos a história de uma mulher que aqui ela vai acontecer algo extraordinário na vida dela. Porque ela ia com seu marido todos os anos para Siló para adorar o Senhor. Ia ao monte da adoração, o local da adoração, adorar o Senhor. Se a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que ter uma postura de adorador, viu? A primeira coisa, nós temos um grande erro na nossa vida. Eu tenho e você tem, não tenho medo de falar isso. Nós achamos que somos imperfeitos, então a nossa adoração, Deus não se agrada. E nós esquecemos que o que Deus ele pede de mim e de você, não é essa perfeição que nós queremos ter aos olhos dos outros. Ele quer de mim e de você um coração quebrantado, um coração humilhado na presença dEle, um coração que reconheça que esse Deus é um Deus bom, é um Deus maravilhoso e é um Deus que está acima de tudo e é o único Deus. Ele quer nosso reconhecimento disso, certo? Então, assim como Ana, às vezes nós nos sentimos abalados, mas Ana, ela insistia, ela não ficava em casa, ela dizia: eu não vou, ela seguia naquela jornada, porque ela sabia que tinha um Deus todo-poderoso, né? Então ela ia para lá, e o seu marido, ele ainda confortava, porque ele dizia: eu não sou melhor do que 10 filhos para ti, tá? Ele trazia esse conforto, ele não trazia mais perturbação para Ana, né? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto ao Senhor, tá? Observa que ela estava lá, naquele lugar de adoração, e a palavra de Deus, então, estava ali com Eli, né? Eli estava assentado naquela cadeira. Eli era o profeta da época, certo? Era o homem de Deus naquela época. As coisas não estavam indo bem para Israel naquela época. Havia contaminação no altar do Senhor pelos filhos
de Eli. No entanto, ele era o homem de Deus. A palavra que saía dos lábios dele geralmente era carregada de palavra da presença de Deus para as pessoas. Mas Eli, ele estava ali olhando para aquela mulher que estava orando. E a palavra de Deus diz no versículo 10, diz: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Muitas vezes a gente não se derrama na presença do Senhor, tá? A gente murmura. Às vezes a gente está sendo perseguido, está sendo afrontado, está passando situações difíceis. A gente pode sentir amargura na carne, nunca murmurar. E aqui a palavra de Deus diz que ela era uma mulher amargurada, sua alma estava triste, estava batida. E às vezes a nossa alma está batida, mas só que a gente não se entrega à derrota. Aqui não aconteceu isso com Ana. Ana não se entregou à derrota. A palavra de Deus diz que ela chorou muito, no entanto, orou ao Senhor, tá? Oração é algo muito mais do que a gente pensa. A gente não sabe a dimensão do que é uma oração. A gente não tem noção, ideia aproximada do que é orar. Muita gente, não, orar é só falar com Deus. Não, é muito mais que isso. Muita gente, não, oração é você confessar os seus pecados, é um diálogo com Deus. É muito mais do que isso. Oração é algo que é capaz de mover o coração de Deus e chamar à existência aquilo que eu e você deseja. Muitas pessoas têm a ideia de que nada acontece se não for porque Deus quer fazer. Mas muita gente esquece que na palavra de Deus, Ele atendeu a oração de homens e mulheres que chegaram na presença dEle e se derramaram. E Ele fez aquilo, porque Ele estava querendo abençoar. Foi movido o coração dEle. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus é Pai. E pai não, um pai bom, né? Tem pai ruim, tem pai que não vale nada, né? Mas tem pai bom. E um pai bom, um pai maravilhoso, ele não mede esforços para abençoar seu filho. Ele é capaz de tirar dele para dar ao filho. A mãe vai mais, né? Mas o pai também, viu? O pai faz esse esforço, certo? E nosso Deus é Pai. Então, quando você chega na presença dEle em oração, você vai perceber que algo pode mudar. É por isso que lá em Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Não é o que já está determinado, é o que você pode, diante da circunstância, fazer acontecer. É isso. É isso. Então aqui nós vimos que Ana, ela estava orando ao Senhor, mas ela foi mais além. Ela era estéril, não podia ter filho, sua ventre era fechada, ela tinha problema de saúde. Mas a palavra de Deus diz que ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Será um nazireu, né? Um nazireu. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu aquilo. Ela fez um voto. Às vezes a gente faz uns votos que não deve fazer, né? Ela fez um voto que eu não faria, mas ela fez porque no coração dela estava querendo que aquilo acontecesse. Tem gente que faz voto no lugar dos outros, né? Tem gente que diz: ó, Senhor, se tu curar fulano, ele vai subir aquela escadaria de 500 degraus de joelho, né? Fez o voto para o outro cumprir, esse voto aí não vale não. Mas esse voto aqui, ainda assim, é claro que tem um valor, porque a mãe, depois de ter o filho, o único filho, ela ia entregar. O voto dela não é por causa ele ter que passar por aquilo, mas ela se distanciar do seu filho, entregar ao Senhor. Tá certo? Então era um voto que
Só mesmo quem tem temor ao Senhor faz. Porque o que acontece? Enquanto ela continuava ali a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, né? Cadê onde é que eu estou? Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, né? Aí Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas o embriagado dela é aquele que está lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18, né? Não vos embriagueis com vinho, ela estava em oração ao Senhor. Ninguém se apresenta ao Senhor embriagado com vinho, né? Mas com a pessoa estando cheia da presença de Deus, a pessoa estando cheia da glória de Deus, o Espírito Santo de Deus se movendo na gente, nós somos capazes, nós fazemos coisas que para nós mesmos está estranho, tá? A gente mesmo se olhando fazendo aquilo, a gente se acha estranho, porque a gente deixa de ser aquele conceito, aquela barreira, aquilo que a gente quer ser como pessoas humanas, e Ele então vai nos mover na maneira que Ele quer. Mas lá em Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Vão com Deus, que Deus abençoe vocês, tá? Uma boa viagem, tá? Mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas não espere que ninguém fique olhando para você e diga: está cheio do Espírito Santo de Deus, não. Às vezes a gente quer buscar o Senhor, mas queremos que as pessoas olhem para a gente e digam: ah, está cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa diz algo, está ficando louco, aí fica chateado. Mas busque ser cheio do Espírito de Deus e deixa Deus conduzir sua vida. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Se você quer se ajoelhar, ajoelha. Se você quer dançar na presença do Senhor, dança. Você segue aquilo que você e Deus está. Tem gente que diz: isso não é coisa de Deus. Não se importe com quem diz que não é coisa de Deus, se você está ligado com Ele. Porque quem cuida de você é Ele, não é pessoas, não é línguas. Então ela estava se derramando na presença de Deus a tal ponto do profeta Eli dizer: esta mulher está cheia de vinho, não tem vergonha. Mas ela vai falar algo que impressiona a mim e impressiona a você, né? Porque ela não estava cheia de vinho. Aí continua. Versículo 14, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ainda levou uma repreensão, né? Tem gente que repreende. Eu estou falando disso porque às vezes a gente se prende e não buscar sentir a presença de Deus. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado para não querer aparecer, né? Porque tem muita gente que quer aparecer, está entendendo, fazendo besteira. Aí eu acho que a mão de Deus, ela não brinca não, porque Deus não brinca. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, sabe? Tem muita gente brincando, fazendo o que não deve, não sabe. Na verdade, eu acho que nem acredita em Deus. Porque quando a gente sabe quem é Deus, a gente tem um respeito por Ele muito grande. Né? É assim que funciona. Então, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz que Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Derrame-se na presença do Senhor. Eu acho que as mulheres sabem fazer isso melhor do que os homens. As mulheres têm mais sensibilidade, né? Tem homem que às vezes sabe também se quebranta, né? Como
a gente viu alguns episódios na palavra de Deus, mas a gente vê muitas mulheres na palavra de Deus, as suas histórias ficando registradas por causa a sua fidelidade ao Senhor, né? Daquele compromisso com o Senhor. Então, ela disse que estava angustiada, que não tinha bebido, né? Aí ela continua dizendo: não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Então ela chega para o homem de Deus, para o profeta, aquele que tinha a palavra de Deus na época, e ela desabafa, ela coloca para fora, e ela diz que já tinha feito isso ao Senhor seu Deus. Se a gente tem alguma dificuldade dentro do nosso lar, com os filhos, com o marido, com a esposa, com família, nós precisamos nos derramar na presença de Deus em oração. Nós precisamos colocar isso diante de Deus e colocar um cadeado na nossa boca e não estar falando que não deve, porque muitas vezes nós neutralizamos a palavra que nós derramamos por hora diante de Deus, nós neutralizamos com uma única frase de incredulidade. É preciso que a gente se derrame na presença de Deus, mas que ao se derramar na presença de Deus, a gente coloque um cadeado na boca, a gente tranque a boca e não fala nada. Ainda que no nosso pensamento venha coisas dizendo: será se isso vai dar certo? Não, fica aí essa confusão na mente, mas não abra a boca. Confia no Senhor. E na hora de abrir a boca, diga: glória a Deus, eu te louvo, Senhor. Né? Na hora que vier maus pensamentos, diga: eu louvo o meu Deus. Porque maus pensamentos vêm a mim, vêm a você. Um negócio que não deu certo, um problema que aconteceu, uma dificuldade que nos veio. A gente diz: eu sei que eu não mereço, tudo acontece de ruim comigo, aí eu estou chamando mais ainda, eu estou mostrando a minha incredulidade no Deus que eu sirvo. Mas quando eu me derramo na presença do Senhor e calo a minha boca, e se vem algum pensamento que não deve, e eu glorifico a Deus, eu digo: o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o cuidado de nós. Deus conhece cada um de nós individualmente. Ele sabe como tratar a gente. Eu aprendi a respeito disso muito tempo, mas tem uma coisa que o homem criou que me trouxe mais abertura, mais visão. É um negócio chamado GPS que eu ando no celular, né? Você bota em qualquer parte que você está indo, você bota o endereço, ele diz: ali em frente à Igreja Batista Ágape, dobre à direita, né? Ora, milhares e milhares de pessoas estão com isso aqui ligado uma hora dessa, e o bicho está dizendo assim: e como é que isso funciona? Aí se o homem cria uma coisa que fala com milhares e milhares de pessoas, quanto mais o Deus que eu sirvo, que é todo poderoso, onisciente e onipresente. Talvez você não saiba o que o seu vizinho está vestido aí, mas Deus sabe da roupa dele todinha, de dentro e de fora. Até a meia furada do sapato ele sabe que você está com ela. Pode ter certeza. Mas aí então, continuou, versículo 17. A palavra de Deus diz: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ouvir o homem de Deus falando para você é uma coisa boa, viu? Cuidado com muitos que pregam a Bíblia, que andam com a Bíblia, mas vivem destilando maldição, né? Se você não vier, você vai cair no leito. Cuidado, não ande com esses irmãos não, ande com aqueles que dizem: Deus é contigo, Ele vai te fortalecer, Deus vai fazer você mais forte, Ele vai te abençoar, vai cuidar da tua casa, vai te curar. Procure andar com pessoas que têm uma palavra mais de vida do que de morte, né? Porque às vezes a gente quer andar com pessoas que só estão dizendo: o Senhor vai destilar a sua ira, vai descer a sua ira, vai queimar todo mundo. E
não ande com gente assim não, vou logo lhe avisando, viu? Porque pode cair um raio nele e vai pegar em você, não tem como se livrar. Porque Deus não nos chamou para amaldiçoar, Deus não nos chamou para profetizar coisas ruins, Deus nos chamou para abençoar. E se alguém te fez o mal, abençoe, que a bênção vale mais para você, viu? Porque abençoar os que te abençoam não tem muito mérito nisso não. Mas amaldiçoar quem te persegue, quem te dá dor de cabeça, quem tira o teu sono, quem te prejudica, quem mexe com você, Deus vê. Deus vê, querido. Então abençoe, abençoe. E aí, é aí que consiste a bênção. É quando você leva uma rasteira, leva um coice, leva uma pancada, e ao invés de você, pensa que não vai ter troco, vai. Aí se vai ter troco, você não está falando nada de Deus não. Você está falando da carne do inimigo. Mas se eu disser, você pode vir com mal, mas eu vou contigo com bem. Eu vou te abençoar. É assim que deve ser. É assim que a nossa vida vai para frente. É assim que os nossos anos se prolongam. É assim que não falta o alimento na nossa casa. É assim que Deus tem cuidado da gente. Mas muito de nós está tendo dificuldades porque a gente quer falar a linguagem do mundo. E a linguagem do mundo não agrada a Deus. Eli respondeu, vá em paz e que Deus de Israel, o Deus de Israel, conceda a você o que pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Mas vê uma coisa extraordinária nesse versículo 18, que é o que faz toda a diferença, viu? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. O seu semblante já não era mais o mesmo. Quem consegue trazer para dentro de si a bênção de Deus, a sua história não é mais a mesma. Quem consegue atrair do trono da graça a bondade, a benevolência, a gratidão, a graça de Deus para dentro de si, a seu semblante não é mais o mesmo, não continua como um semblante de amargurado, e é o que aconteceu com ela. Depois de toda esta circunstância, o semblante, a face, a maneira de ser de Ana não era mais o mesmo, era de uma mulher que já sentia recebido o dom, a bênção, a dádiva do Senhor seu Deus. E a gente recebe antecipado a concretização. Ela chega para nós antes de que a gente veja, mas nós passamos a sentir como se já estivéssemos vendo. É isso que acontece. É isso que acontece para quem se derrama e confia no Senhor, para quem abre os seus lábios em oração, para quem é sincero com o Senhor, para quem pode dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu estou em Tuas mãos. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. A palavra de Deus diz que Elcana teve relações com sua mulher Ana, e diz a palavra de Deus que ele lembrou dela, tá? Diz, e o Senhor se lembrou dela, tá? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos lembrança. Eu lembrei de uma pessoa de muito tempo atrás e quis vê-lo. Me lembrei dele e quis vê-lo. E semana passada eu vi, depois de mais de 15 anos. E se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e eu lembro, também entendo não ser figurado. Entendo que Deus lembra. Por várias vezes a palavra de Deus diz que Ele lembrou de fulano e abençoou. Deus lembrou-se daquela nação.
Deus lembrou-se daquele povo, pois Deus lembrou de Ana. Pois se você tem feito orações sinceras diante do Senhor e tem colocado algo sincero na presença do Senhor, Ele se lembrará de você. No tempo certo Ele te visitará, porque esse é o meu Deus. E diz que lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eu o pedi ao Senhor. Samuel. Eu pedi ao Senhor. Então, meus queridos, essa é uma história extraordinária. E aqui nós encontramos essas três. Nós temos Eli, né, o profeta. Nós temos aqui Deus agindo, que está em todo canto. E temos mais três atores desse quadro interessante, que é Elcana, que é Penina e que é Ana, né? Agora é engraçado que eu fui ver o nome deles, tá? E Elcana quer dizer Deus tem protegido, certo? Deus tem protegido. É o nome dele, Deus tem protegido. O nome Penina significa pedra preciosa ou pérola. Mas o nome Ana significa cheia de graça. Aí, olha, Deus protegeu. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando a gente olha para o nome Penina, nós estamos encontrando algo relativo ao valor da terra, porque fala que ela é uma pérola, tá? Ou uma pedra preciosa, algo que é cobiçado, algo que a pessoa tem o maior cuidado para não ser tomado, não é? Nas pedras preciosas, tá? Então, muitas vezes a gente está atrás dessas coisas, do valor que o mundo dá, do valor que as pessoas estão dando. Mas, quando você olha para Ana e você olha para Jesus Cristo, note que há uma semelhança, porque Jesus Cristo não trazia em si pérolas, não trazia pedras preciosas, não trazia valores humanos, valores financeiros, mas nós sabemos que ele era cheio de graça. Aliás, ele é a origem da graça. Jesus Cristo é a origem da graça, e a Bíblia diz que ele era cheio de graça, tá? E Ana era cheia de graça. Procure então viver como se aquela pessoa que se apresenta diante de Deus com a graça dele. Às vezes nós corremos atrás do bem material. Não estou dizendo que é proibido, que é pecado você trabalhar com o suor do seu rosto, lutar e ter alguma coisa. Mas eu estou dizendo, não coloque o teu coração integralmente nisso. Coloque o teu coração em que pode ser cheio de graça. A graça do Senhor não pode ser roubada, não pode ser tomada, não pode ser cobiçada, não pode ser tirada, não pode ser arrancada. E Ana, o seu nome diz ser cheia de graça, cheia de graça. Então, que conforme esta palavra, nós possamos nos voltar para esse Cristo que é cheio de graça. E sabe o que aconteceu? Ela teve o filho, e esse filho, a história diz, o texto da palavra de Deus diz que ela entregou ao Senhor, ou seja, ela devolveu ao Senhor. E quando você vai ver lá no versículo do capítulo 2, 21, ele vai dizer para nós então que deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi. Depois os irmãos procuram aí. Diz que ela teve 5 filhos, né?
2:21, é? Ah, está ali, rapaz. Eu estou perdido aqui na minha própria Bíblia, né? O Senhor foi bondoso com ela deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, 5 filhos, né? Mas eu penso que 5 filhos, mas a ideia que dá é que ele seria o 6º filho, certo? A ideia é, ou você vai, aí fica por conta de você vai ler na Bíblia até ter essa certeza. Porque diz que tem 3 filhos e 2 filhas, não sei se mais Samuel. Olha o texto direitinho. Mas, quando você vai olhar aqui na oração dela, ela vai dizer que ele abençoou com 7 filhos. Tá? Com 7 filhos. Amém? Aqui vai falar no... Onde é que está? Deixa eu ver. Está aqui, ó, no versículo 5. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos. Né? Aí fica por conta dos irmãos procurar saber se era 5, 6 ou 7. Uma coisa é certa. A estéril teve vários filhos. Porque confiou no Senhor. Em quem está a sua confiança? Se você confia em você mesmo, você é um derrotado. Se você confia na sua inteligência, na sua capacidade, você não vai muito longe. Mas se você confia no Senhor teu Deus, você vai a lugares que você jamais imagina. E se você entrega a sua vida para Jesus, você vai participar de uma vida que você nunca imaginou participar. E ela começa aqui, e ela começa agora.